Graças a Deus. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deus continue abençoando sua vida, sua família, aonde você estiver, aonde você puder ouvir essa palavra, que ela venha ao encontro do seu coração, que não seja o homem falando, mas que seja Deus transmitindo essa mensagem através da minha vida. Receba e que ela possa trazer direção, que ela possa trazer milagre, fé, conforto e principalmente visão para a sua vida, para esse momento, para esse propósito em que você se encontra nesse momento. Você que está assistindo, você que vai assistir, que essa palavra venha para te dar uma direção. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bendito seja o Senhor para sempre. Deus quer dar uma mensagem a Israel. E Deus poderia, como de tantas formas que ele fez, ele poderia mais uma vez ter simplesmente usado os lábios do profeta para profetizar. Porém, nesse momento, nesse período, e para esta circunstância, a Bíblia diz que Deus preferiu usar uma figura para mostrar a Jeremias o que ele gostaria de fazer e como seria o processo que Deus usaria para trabalhar com a casa de Israel. Então, a Bíblia diz no versículo 1 que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Jeremias recebeu uma orientação. E esta orientação diz o versículo 2 que é: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei saber as minhas palavras. A primeira coisa que Deus disse a Jeremias é que ele precisava tomar uma posição. Levanta-te e desce à casa do oleiro. A casa do oleiro aqui é uma figura da presença de Deus. A casa do oleiro é uma figura do lugar aonde Deus habita. É também um tipo da igreja, aonde nós nos levantamos em fé, muitas vezes em sacrifício, em um esforço, e nós descemos à casa de Deus. Aleluia! Na casa de Deus nós descemos, porque para irmos à presença de Deus exige-se rendição. Para irmos à presença de Deus é necessário humilhação. Aquela mulher, quando entrou na casa daquele homem, para que ela pudesse ter acesso a Jesus, a Bíblia diz que ela se prostrou aos seus pés e o adorou. Deus disse a Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei saber as minhas palavras. Interessante é que Deus fala com Jeremias, mas não revela o propósito a Jeremias até que ele fosse à casa do oleiro. E Deus é assim, ele dá uma instrução, mas ele não revela o propósito até que você tome a atitude, primeiro, de descer. Deus, ele dá o começo, ele fala que tem uma obra, ele fala que tem uma chamada, mas ele não conclui toda a mensagem e a direção até que você obedeça o primeiro princípio. Porque se você não obedece o primeiro princípio, Deus nunca lhe dá uma segunda instrução enquanto você não cumpre a primeira. Então ele diz: desce à casa do oleiro, desce lá, eu te farei ouvir as minhas palavras. Oh, bendito seja Deus. É na humilhação que Deus fala, é na oração que Deus fala, é quando você desce que Deus fala.
É quando você se desprende das situações que te impedem de ir a Deus, que Deus fala. É quando você volta a uma vida de oração, de louvor, de jejuns. É quando você se rende a Deus que Ele volta a dar as instruções que você precisa. É na casa do oleiro, é na presença de Deus, é no quarto de oração, é na igreja que Deus vai dar as instruções que você precisa. Então o texto diz que quando Jeremias chegou lá, ele viu que o oleiro fazia um vaso de barro. E quando ele fazia o vaso de barro, a Bíblia diz que o vaso de barro quebrou nas suas mãos. E ele tornou a fazer outro vaso como bem parecia. Escute esta mensagem, eu estou pregando para alguém aqui nessa tarde. Escute esta palavra. Quando ele chegou lá, ele viu que o oleiro trabalhava um vaso de barro. Eu não preciso explanar aqui, eu e você somos o vaso. Nós somos o vaso onde Deus coloca a excelência dos seus tesouros. O Espírito Santo, seus dons, seus frutos, sua vontade, sua graça, nós somos a habitação de Deus. E Jeremias percebeu que quando ele fazia, o vaso não estava feito. Jeremias não chegou lá e viu um vaso pronto. Jeremias chegou lá e viu um vaso em processo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Enquanto nós estivermos nesta vida, nós estamos em processo. Essa é a figura de linguagem que Deus está mostrando para Jeremias. O vaso não estava pronto. O oleiro estava fazendo. Então, você tem que entender, você está num processo de Deus. Se alguém estiver falando que você ainda não é, você deve apresentar uma placa, paciência, obra em construção. Você está sendo construído. Você pode já ser um salvo, mas você ainda não está na eternidade para viver completamente na plenitude da salvação. Você é um santo, glória a Deus, mas ser santo ou viver em santidade não significa estar em aperfeiçoamento. Efésios capítulo 4 ou Efésios capítulo 5, a Bíblia diz, porque Deus deu 5 ministérios à igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Nós somos santos, mas não somos perfeitos. O vaso está em processo. Deus está trabalhando você. Deus está trabalhando e Deus usa as tribulações para nos trabalhar. Deus usa tribulações para nos moldar. Romanos 5:3, a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. A paciência produz, aleluia, a esperança. E a esperança não traz confusão. Então, você não pode fugir do processo. Toda vez que Deus tenta moldar você, você foge. Toda vez que Deus tenta pôr você no processo dele, para a glória dele, para a sua vitória, você corre. Para de correr. Deus está dizendo, você está nas minhas mãos e eu estou trabalhando você. Deixe Deus amassar você. Aleluia. Sabe como que era feito o barro? O barro tinha que ser amassado. O barro tinha que ser apertado. Para que toda a sujeira, para que nenhuma bolha, quando ele fosse queimado, pudesse aparecer e rachar o vaso. Deixa Deus, Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe moldar o vaso. Então nós estamos num processo. E o problema das pessoas é que elas fogem do processo. Não fuja do processo. Nem todo milagre, irmãos, vem de maneira sobrenatural. Tem milagre que é consequência de processo. Quem evita o processo, evita o resultado. Tem muitos milagres que é fruto de processo. Amém? Então veja que o vaso estava sendo feito e de repente o vaso se quebrou. Oh, aleluia! Quando o vaso se quebra, talvez Jeremias fica se pensando ou se perguntando, não serve mais, não presta mais, mas preste atenção. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. O vaso não se quebrou porque caiu. O vaso não se quebrou porque alguém foi lá e mexeu nele. Não, o vaso se quebrou porque no processo do vaso, ele talvez
não suportou a maneira como o oleiro estava trabalhando, mas eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Quebrou nas mãos do oleiro. E o oleiro não perdeu o controle do vaso, mesmo quebrado. O vaso quebrou nas mãos do oleiro e não foi jogado no lixo. Porque nas mãos do oleiro nada se perde. Oh, glória a Deus! Aleluia! Talvez você está passando um processo de Deus. Talvez você está vivendo um processo de Deus e você está dizendo, pastor, eu estou quebrado. Pastor, eu estou vivendo uma situação que eu estou totalmente destruído. Eu estou dizendo, você está quebrado, mas você continua na mão de Deus. Você está quebrado, mas você continua no controle de Deus. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro e nas mãos de Deus nada se perde. Nas mãos de Deus nada cai no chão. A Bíblia não está dizendo que caiu um caco no chão. A Bíblia não está dizendo que o vaso foi para o lixo, não. Quebrou e continuou na mão do oleiro. Oh, aleluia! Glória a Deus! Está quebrado, mas está na mão de Deus. Está quebrado, mas está protegido por Deus. Está quebrado, mas ainda continua debaixo da potente mão de Deus. Você pode dar glória a Deus nessa noite, porque a mão de Deus ainda está ao seu favor. A mão de Deus ainda está no controle. E o texto diz, então tornou a fazer dele outro vaso. Oh, meu Deus, como eu louvo a Deus por esta palavra. Porque Deus tornou a fazer dele outro vaso. Não usou outra matéria-prima, não acrescentou nenhum outro ingrediente ao barro, usou o mesmo barro. Aleluia! Deus sabe que você é suficiente para aquilo que Ele deseja fazer. Deus não quer acrescentar nada, nem agregar nada, porque tem hora que a gente pensa que está quebrado porque falta alguns valores. Ah, pastor, eu estou quebrado porque eu não consigo ser igual o irmão fulano. Eu estou quebrado porque eu não consigo ser igual a irmã fulana. Veja que Deus não acrescentou nada ao barro. Com o mesmo barro, Ele tornou a fazer outro vaso. Aleluia! Deus vai usar você como você é. Deus vai abençoar você como você é. Deus vai reconstruir você como você é. E a Bíblia diz que Ele fez outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Aqui eu tenho uma mensagem para você. O primeiro vaso se quebrou porque não era o vaso que o oleiro desejava. Quero aqui fazer uma conjectura. Pode ser que o primeiro vaso era uma encomenda de alguém. Mas o segundo vaso, agora, é um desejo pessoal do próprio oleiro. E às vezes Deus nos quebra no processo da caminhada cristã. Deus nos quebra, nos molda na caminhada e na trajetória da fé, para que Ele possa tornar-nos o vaso que bem pareça aos seus olhos. Porque tem muito vaso que é bonito para si mesmo. Tem muito vaso que é bonito para os olhos dos outros, mas não são bonitos para os olhos de Deus. E Deus quer construir um ministério na sua vida. E Deus quer construir uma família. E Deus quer construir a sua chamada que pareça bem primeiro aos seus olhos, primeiro aos olhos de Deus e depois aos olhos dos homens. E se para isso for necessário Ele quebrar em 1000 pedaços, Ele quebra. E Ele quebrou aquele vaso para fazer como bem parecia aos seus olhos. E eu quero dizer que a vontade de Deus é melhor para você. E eu quero dizer que Deus sabe o que é melhor para você. Então, nesse processo que você está passando, passe dando glória a Deus, passe louvando, passe glorificando, porque Jeremias termina dizendo assim, porque assim sois vós nas minhas mãos. Mas quando o vaso fica pronto, ele pode ser utilizado. Então, não pule o processo, não pule etapas, não fique fugindo, não fique arrumando desculpa. Aceite o trabalhar de Deus na sua vida.
Não culpe ninguém, não justifique-se em nada. Se curve à presença do Todo-Poderoso e diz: trabalha, Senhor, o teu servo está aqui. Eis que o teu servo ouve, faz de mim a tua vontade, porque a hora que Deus preparar você, Ele vai usá-lo. Quando você se tornar um vaso pronto, Ele vai poder encher você de tudo aquilo que Ele precisa. Então não pule o processo, porque quando Deus construir você, você vai ser vaso para honra, não vaso para desonra. Você vai ser vaso para a glória de Deus, e eu estou aqui profetizando que depois deste processo, Deus vai encher você. Depois deste processo, Deus vai abençoar, vai ungir, vai capacitar, vai usar a sua vida para a glória do nome dele. Amém. Receba esta palavra na sua vida. Dá um clique missionário, compartilhe esta mensagem com alguém. Mande esta mensagem para alguém e lembre-se, você é um vaso nas mãos do oleiro e ele sabe o processo que ele precisa fazer, mesmo que você não entenda. Aceita o processo, porque o final é para a glória de Deus e para a sua vitória e para a vitória da sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe todos aqueles que vão assistir essa mensagem. E se você puder, envie essa mensagem a alguém. Faça com que mais pessoas sejam tocadas por esta palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus.